Mindshare Partners é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos que atua para transformar a cultura dos ambientes de trabalho para torná-los mais favoráveis a uma boa saúde mental. Eles trabalham no esclarecimento público sobre o tema, no suporte a grupos de apoios de funcionários e também dão treinamento e aconselhamento estratégico para as empresas. Assim como a gente aqui da Relações Simplificadas, eles também têm como missão a divulgação de uma cultura psi e a prestação de serviços de consultoria para organizações que desejam construir um ambiente de segurança psicológica e de melhores relações. A cada 2 anos, a Mindshare Partners faz um relatório sobre saúde mental, a partir de uma pesquisa que é realizada com 1.500 profissionais de diferentes empresas. E esse relatório acabou de ser lançado, saiu esta semana. Ele começa falando sobre os impactos que a pandemia teve na nossa saúde mental e falando também sobre como esses impactos interferem na nossa vida profissional. O relatório cita os estigmas e preconceitos que ainda pesam sobre esse tema. Ainda que os eventos de 2020 tenham feito muitas pessoas e muitas organizações reverem suas resistências e compreenderem que é preciso priorizar a saúde mental, há ainda muito a ser feito. É preciso rever esses estigmas e preconceitos e realizar ações urgentes e consistentes, já que se prevê que os prejuízos causados pelas questões de saúde mental devem chegar a 16 trilhões de dólares até 2030. E além disso, o relatório lembra que o comprometimento das organizações com os temas de diversidade e inclusão fazem parte do cuidado da saúde mental no trabalho. Apesar do relatório se referir à saúde mental dos trabalhadores nos Estados Unidos, a gente achou importante trazer esses dados aqui hoje, porque Brasil e Estados Unidos compartilham muitas semelhanças nos processos de transformação da vida e do trabalho nos últimos anos. A gente pode citar, por exemplo, a crescente precarização, a desregulamentação do Estado, a crise política e econômica e, claro, em se tratando do impacto na saúde mental da população, o enfrentamento mais do que questionável da pandemia pelos governos dos dois países. E claro, o relatório apresenta um retrato de um país que exerce grande influência econômica e cultural sobre o Brasil, principalmente quando a gente está falando do universo corporativo. Ainda não há um estudo tão abrangente assim no Brasil, mas a nossa prática, ouvindo a população no projeto Experiência de Escuta e trabalhando nas empresas, sinaliza que em muitos aspectos a gente vai indo pelo mesmo caminho. Por exemplo, a percepção de que estamos diante de um cenário de trabalho emocionalmente exaustivo, que é um termo que eles usam. Segundo o relatório, esse efeito de exaustão emocional aumentou 36%, justamente no período que correspondeu ao ápice da prática do home office na pandemia. Para eles, os respondentes afirmaram que estão trabalhando mais, por mais tempo e em mais horas anormais durante a pandemia, um quadro que a gente percebe claramente aqui no Brasil também. Dando um panorama geral, o relatório afirma que 76% dos respondentes relataram terem tido pelo menos um sintoma de algum sofrimento mental no último ano. Dentre os principais estão a burnout, com 56%, depressão, que saltou de 32% em 2019 para 44% neste ano, e ansiedade, com 40%. Agora, olha só que preocupante. Quando perguntados sobre a duração desses sintomas, 36% responderam que eles duraram de 5 meses a 1 ano. Esse índice era de 21% em 2019, quer dizer, em menos de um ano, a gente teve um aumento de 15 pontos percentuais no sofrimento de longo prazo das pessoas que estão trabalhando em empresas. Além disso, quanto mais sênior o trabalhador, pior a condição de sofrimento mental. 82% dos executivos enfrentaram situações de sofrimento psíquico, mas os C-levels representam 78%, enquanto os gerentes são 71%. De 2019 para cá, 30% a mais de pessoas disseram que o trabalho delas tem sido afetado porque elas estão com dificuldades de raciocínio e concentração, aversão a atividades em grupo e também porque sentem que estão demorando mais para fazer as tarefas. Agora, uma descoberta muito importante da pesquisa: os investigadores avaliaram o resultado dos investimentos que as companhias fizeram na saúde mental dos seus funcionários e constataram que as pessoas que tiveram algum tipo
tipo de suporte tenderam a ter menos sofrimento em relação à sua saúde mental. Então, aqueles que receberam suporte das suas empresas tiveram 45% menos probabilidade de experienciar o sofrimento mental por mais de 5 meses consecutivos. E, além disso, em média, eles tiveram 10 dias por ano de baixa produtividade relativa à piora no quadro de saúde mental, enquanto que as pessoas que não tiveram suporte tiveram 25 dias em média de baixa produtividade. Mais ainda, as empresas que ofereceram suporte tiveram o dobro de respostas positivas quando os funcionários eram perguntados sobre a sua intenção de permanecerem no emprego. E essas pessoas demonstraram 2,5 vezes mais satisfação com a organização na qual trabalhavam. Outros indicadores interessantes. Essas pessoas demonstraram ter 5,6 vezes mais confiança depositada nas suas organizações e se sentiram 3,5 vezes mais orgulhosas de trabalharem ali. O relatório revela que o plano da empresa de retorno ao escritório tem um impacto claro na saúde mental do funcionário. E as dicas para cuidar disso são ter flexibilidade e uma comunicação muito transparente. O relatório do Mindshare Partners é de fácil leitura, embora esteja todo em inglês. Você pode acessar, baixar gratuitamente, o link está aqui no descritivo do episódio. Vale a pena conferir. Dá uma olhada lá na página 26, onde eles colocam o ecossistema de um ambiente de trabalho mentalmente saudável. Veja como é importante a liderança fazer parte também da cultura psi. Para a gente, ele confirma que quem investe em saúde mental está no caminho certo. E serve também para apoiar aqueles que estão precisando de dados, de fatos, de argumentos para ampliar esse debate dentro da sua empresa. Antes de terminar esse episódio, a gente gostaria de lembrar que uma imensa parcela dos trabalhadores no Brasil é informal e também precisa desse apoio. Por isso, é essencial fortalecer as políticas públicas e o SUS. E para aqueles que estão nas empresas, a gente gostaria de fazer aqui um merchan honesto. Lembrar para você que está assistindo esse episódio que nós temos diferentes serviços para cuidar da saúde mental e do preparo emocional dos trabalhadores. Além de palestras e cursos, a gente criou o Sound Leadership Program, voltado para essa liderança que está sofrendo tanto. Você pode contar com a gente. E muito obrigada pela sua presença mais uma vez no canal. Até sexta que vem. E treinamento para as empresas, não. Que é preciso repensar, não. Realizar ações consistentes. E esse relatório acabou de ser lançado. Apesar do relatório... Mas ainda, as empresas que ofereceram suporte tiveram o do... O que foi?